Qual é o seu nome? Sou Wagner, bispo. E aí, Wagner? Quem era o Wagner antes do congresso? Antes de eu chegar aqui no congresso, eu venho de uma família pobre e uma família totalmente problemática. Quando o senhor estava pregando a respeito das pessoas não acreditar, eu era um caso perdido, porque ninguém acreditava em mim. Além de ser uma família pobre, eu perdi toda a minha adolescência na vida do crime. Dos meus 11 aos 19 anos, tudo que era na vida do crime, o mundo me ensinou. Então eu roubava, eu passava as pessoas para trás, eu tinha uma mente criminosa, eu ficava ali maquinando o que eu tinha que fazer para poder passar as pessoas para trás. As pessoas corriam de mim. E na minha adolescência eu fazia parte de uma facção criminosa, onde a gente fazia o tráfico de entorpecente. Então eu fui dependente da cocaína, do crack, da maconha, do lance-perfume, cheira-cola. E eu tinha uma vida totalmente destruída e não tinha perspectiva de vida alguma, né? E a pior coisa que tem, quando a gente vê o senhor fazendo tratamento, é o dependente, porque ele está naquela situação, mas ele quer sair e não vê uma saída. E foi assim que eu cheguei aqui no congresso, desacreditado, um dependente químico, fiquei confinado em casa durante 3 meses, confinado, traficante passando na frente de casa, porque quando você faz parte de uma facção, você tem uma hierarquia para você seguir ali. A partir do momento que você começa a sair fora daquela hierarquia, aquela facção começa a te perseguir. Comigo não foi diferente. E eu tinha uma vida totalmente destruída. A minha mãe, eu não tive a oportunidade de estudar, bispo. Eu só estudei até a 5ª série, mal terminei a 5ª série. Todas as escolas que eu estudei, eu fui expulso. A minha mãe era muito humilhada, porque várias vezes os professores, o diretor, convidava a minha mãe para poder tirar o filho dela da escola. E todas as escolas que eu estudei, eu fui expulso. Então era uma pessoa que a sociedade é excluída, né? Não tinha uma perspectiva de vida. E foi assim que eu cheguei aqui no congresso. O meu pai, ele é uma pessoa sempre que batalhou para poder colocar as coisas dentro de casa, só que as coisas também não engrenavam, as coisas não andavam, não desenvolvia. E quando eu cheguei aqui, aí logo cheguei numa segunda-feira do congresso, e aqui eu entendi o propósito que é o congresso, de obedecer. E comecei a colocar à prática tudo aquilo que o homem de Deus falava no altar, né? E as coisas não veio a mudança, não veio de repente, mas foi com muita luta, com muito sacrifício, com muita renúncia da minha parte, que as coisas começaram a acontecer. E o meu pai naquela época, ele tinha uma pequena fábrica de sorvete, onde ele produzia o sorvete dele, e eu ia juntamente com a minha mãe vender picolé na praia. E ali, bispo, Deus começou a dar a direção, participando aqui no congresso, aí eu fui vender picolé na praia. E eu era o melhor vendedor, fui vender doce na rua, e assim que eu comecei a minha vida lá atrás, e as coisas foram acontecendo, aí Deus foi dando a visão, olha, você vai abrir a primeira loja. Eu fui lá, parei de vender picolé na praia, porque aquele ganho que eu já tinha na praia já não era o suficiente, eu queria mais, e Deus foi inspirando, eu abri a primeira loja, abri a segunda loja, conheci a minha esposa, casei com ela, as coisas foram engrenando, e hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Tem o que hoje? Hoje, aquela pequena fábrica no fundo do quintal de casa se tornou uma indústria. Hoje é uma marca registrada, hoje a gente faz concorrência com multinacionais, hoje nós temos caminhões, a minha fábrica é totalmente automatizada. Na última temporada, a gente chegou a vender mais de 2 milhões de picolé. Eu cheguei a juntar, bispo, R$1 milhão limpinho, porque quando tem um faturamento é uma coisa, mas quando você junta um dinheiro de R$1 milhão, eu nunca imaginei juntar R$1 milhão limpinho na minha conta, vendendo picolé. Então, houve uma transformação. Hoje a caminhonete que eu ando, 250 mil, hoje a minha casa que eu moro no centro da cidade, com piscina, com tudo, é avaliado em mais de R$1,5 milhão. Hoje a minha esposa tem o carro importado dela. E tudo isso só foi possível, tudo isso eu atribuo à direção que a gente recebe aqui no congresso de obedecer, de colocar em prática, de não duvidar, e sim de colocar em prática na minha vida. Hoje você tem um patrimônio de quanto? Mais de R$10 milhões. Vendendo picolé? Vendendo picolé. Indústria de picolé? Indústria de picolé. Começou vendendo na praia? Na praia, eu era o primeiro a chegar e o último a sair da praia. Eu lembro que na época meu pai até brigava comigo, né? Porque eu ficava muito cansado, e o dia que eu não fosse trabalhar, ele brigava comigo, porque eu arrebentava de vender. Muito mais está chegando. Deus abençoe. Amém?